Glória a Deus. Eu saldo o povo de Deus na paz de Jesus Cristo. Essa noite, essa tarde, melhor dizendo, nós vamos dar mais um culto de ensino. Prometo ser breve, rápido, 20 minutos no máximo, meia hora. E o tema dessa noite: somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Somos a pior gerações de cristão de todos os tempos. Amados, antes de começar esse estudo, quero orar pela sua vida, orar pela minha vida, para que Deus possa continuar nos dando graça para nós prosseguirmos nesta terra. Amantíssimo Deus, poderoso e eterno Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença. Pedimos agora a Tua misericórdia por cada um de nós, ó Deus. Aqueles que vão, Senhor, ouvir, assistir, adentrar essa live, que seja abençoado, que possa entender através do Teu Espírito Santo. Então, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos agora, meu Pai, pela Tua misericórdia, fica conosco. Amém. Pior geração de cristãos de todos os tempos. Será? Bom, eu acho que sim. Você sabe por quê? Sabe por quê? Nunca tivemos tantas Bíblias, mas nunca lemos tão pouco. Nunca tivemos tantas Bíblias, mas a Bíblia está no canto da parede, no canto da estante, da escrivania, muitas das vezes aberta, no salmo, em alguma palavra, que a folha está até amarelada e nós não fazemos uso da leitura. Somos a pior gerações de cristão de todos os tempos. Amado, nunca tivemos tantas igrejas. Cada esquina tem uma igreja, mas não há transformações. A pessoa entra do jeito que ela está e sai do mesmo jeito. Muitas das vezes a pessoa não quer ser transformada. Muitas vezes a pessoa não quer mudança. Muitas vezes a pessoa quer continuar do jeito que está. Ela vai na igreja, mas dentro da igreja ela é uma pessoa, mas lá fora ela continua sendo a mesma. É por isso que eu trouxe esse tema nesta noite. Não está havendo transformações mais. Não. Olha bem, lá em 2 Timóteo 3,5, leia aí em voz alta, a missionária. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, sobre o que eu acabo de falar nesta tarde. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Como que é? Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tendo a aparência de bonzinho, de santinho, mas negando a eficácia do poder. 2 Timóteo 3, versículo 5. Muitas das vezes nós assustamos, não somos santos, nunca fomos santos, só que tem muitos aí com aparência de piedade, só que negando a eficácia e não acreditando no poder de Deus. Amados, somos a geração que fala de Deus. Somos a geração que fala de Deus, mas vive como se Ele não estivesse vendo, ou se Ele não existisse. Meu irmão André Zanqueta, saudade, meu amigo, Deus te abençoa. Tudo bem, meu querido? Como vai a esposa? A nossa irmã Mariela e os meninos? Creio que está bem, em nome de Jesus. Fala de Deus, mas vive como se Ele não existisse. Então somos
a pior geração, irmão André, de todos os tempos. Temos Bíblia para todo lado, mas não lemos. Louvado seja Deus. Lá em Mateus, irmão André, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8, olha o que está escrito, pelo que nós estamos falando nesta noite. O que está escrito em Mateus 15, versículo 8? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha bem, o que diz a palavra do Senhor: este povo honra-me com os lábios. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o coração está longe de mim. É por esse motivo, meu irmão André Zanqueta, que lá em 2 Crônica, capítulo 7, 14, é isso? 2 Crônica, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 14, que se esse povo que clama pelo nome de Deus se humilhar, se ajoelhar, eis que ele ouviria do céu e sararia o nosso coração. Amém, meu irmão André? Deus também é contigo, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Então, Mateus 15, 8. A palavra diz que nós estamos longe de Deus. E é verdade. Não há mais transformações, não há mais milagre. E assim vai. Olha aqui, irmãos. Nunca foi tão fácil ser cristão. Nunca foi tão fácil ser cristão, irmão. E tão raro ser discípulo. Nós não temos mais discípulo, irmão André. Cristão tem bastante. Mas irmãos, discípulos, que querem ir para frente da batalha, não tem. Não querem mais. Por quê? Seguidores existem muitos. Seguidores existem muito. Mas discípulo? Poucos. Discípulo pouco, irmão. Então somos a pior gerações de cristão de todos os tempos. Nunca tivemos tanta Bíblia e muitos poucos leem a palavra de Deus. Olha bem, lá em Lucas 9:23, o que está escrito, missionária? Lê lá em Lucas 9:23, olha o que está escrito. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha que coisa tremenda, irmão André. O próprio Jesus disse: se alguém vier após mim, negue a sua cruz e siga-me. Amados, quem é que quer negar a sua cruz hoje? Praticamente quase ninguém. Porque Jesus disse: nega e segue-me. Mas são poucos os seguidores, são poucos os discípulos. Tem muitos, mas aqueles que vivem a palavra são poucos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Olha bem, irmão André. Somos a geração que quer o céu sem santidade. Você acredita nisso, missionária? Somos a geração que quer o céu sem santidade. Amados, isso não existe. O céu é real, mas nós queremos ir para lá sem santidade. Ah, pastor, mas somos todos pecadores. Somos, claro, nós somos pecadores, porque senão nós não estávamos mais aqui. Mas é por esse motivo que nós queremos o céu. Nós queremos perdão, irmão, sem arrependimento. Como que nós pode querer perdão sem arrependimento? Né, irmão André? Nós não perdoamos
Nós não arrependemos, mas queremos transformação. Sem perdão e sem arrependimento não há transformação, irmão. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 30 anos, a minha vida continua a mesma. A minha vida continua da mesma maneira, amado, vai continuar assim mesmo. Porque, se não houver perdão, se não houver arrependimento, não tem transformação. O próprio Jesus, quando ele ensinou a oração universal, que é o Pai Nosso, ele disse assim: se nós não perdoar o nosso irmão que nós estamos vendo aqui na terra, muito menos o nosso Pai que está no céu. Tá lá no Pai Nosso. Primeiramente temos que perdoar o nosso irmão. Aí depois nós recebemos o perdão do Pai lá do céu. Lá em Hebreus 12:14, o que está escrito, missionário? Hebreus 12:14. Se você tiver com a palavra aí, com a Bíblia, olha lá o que está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha bem, segui a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Será que vai sobrar algum de nós? Será que nós vamos conseguir ver Deus se nós não santificar? A palavra diz: segue a paz com todos. Sem a santificação, ninguém, está falando ninguém no plural, verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Amados, a igreja nunca foi tão cheia. As igrejas nunca foi tão cheia. E os corações nunca foram tão vazios. As igrejas, irmão, no dia de hoje nunca foi tão cheia. Mas nós nunca vimos tantos corações vazios. Muitos cultos, pouca vida no altar. Muitos cultos, pouca vida no secreto. Porque quem testifica de mim e de você é Deus. Eu não preciso testificar para o meu irmão. Eu não preciso testificar para minha irmã. Eu tenho que testificar para o meu Deus em secreto, que Ele me conhece. Ele sabe. É isso que a humanidade não aprende, irmãos. É isso, irmão. Você tem que santificar a tua vida, porque Deus vê no secreto e Ele te testifica. Olha que coisa tremenda, pastor. Olha que coisa tremenda. A igreja nunca foi tão cheia, o coração nunca foi tão vazio. Muitos cultos, pouca vida no secreto. Muita discussão. Muita discussão. E pouca obediência. Muita discussão e pouca obediência. Hoje em dia ninguém mais quer obedecer a palavra de Deus. Tanto faz, tanto fez. Olha que coisa tremenda, irmão André. Que Deus continua te abençoando, te dando graça, no nome santo do Senhor Jesus. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, olha o que está escrito, lá no profeta Oséias, 4:6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, olha o que está escrito lá. Leia aí, missionária, bem alto. O meu povo foi destruído. 4:6? Exato. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amém, 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 já falou tudo. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Da Bíblia. Não procura ler, não procura entender a palavra do Senhor da maneira que ela é de verdade. Ah, mas a Bíblia, ela foi mudada, ela foi modificada há quantos mil anos atrás, não importa, irmão. O importante é o Espírito Santo de Deus que está na palavra. O importante é você buscar o Espírito Santo de Deus. Ainda dizem por aí, mas já leva a pregação pronta. Mas, irmão, se não tiver o Espírito Santo de Deus, você pode buscar para a senhora irmã Celi. Deus te abençoe, amada.
pode levar, pode chegar na igreja e abrir a palavra, que o Espírito Santo não vai falar nada, quem vai falar é você. Deus abençoe a irmã Celia Taíde, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus seja contigo. Olha que coisa tremenda. Então, o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo se perde por falta de conhecimento, por falta de entendimento. É realmente, irmão André, é verdade. Não busca conhecimento, não procura estudar, não procura ler, não procura buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Amados, olha aqui. Nós acostumamos com o pecado. Nós acostumamos com o pecado. Saudade também, irmã Celi. Saudade do presbítero Leandro. A igreja nós nunca nos acostumamos com o pecado. Chamamos desobediência de fraqueza. Nós acostumamos com o pecado, irmão. Nós acostumamos com o pecado. Chamamos desobediência de fraqueza, irmão. Olha bem. Chamamos rebeldia de personalidade. Chamamos conformismo de normal. Sim, irmã Celi. Graças a Deus lembramos a irmã, esposa do nosso presbítero Leandro. Deus abençoa. Pastor Leandro, Deus abençoa. Ai, em Isaías 5:20, lê você. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, olha o que está escrito. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Olha que coisa tremenda. Amargo doce e do doce amargo. Amém, amém. Olha que coisa tremenda. Ai dos que chamam mal de bem e chamam o bem de mal. Né, amado irmão André? Não é verdade? De verdade, de mentira. Ai dos que falam o mal de bem e o bem de mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Irmão, mas essa também pode ser a geração do despertar. Viu, irmão? Pode ser a geração do despertar. Deus sempre levanta um remanescente, irmão André. Irmã Celia Taíde, Deus sempre levanta um remanescente. Nós não somos insubstituível. Se o pastor João partir, Deus vai colocar outro no lugar. Se o pastor Leandro partir, o irmão André partir, a irmã Celia, Deus vai colocar outro no lugar. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos insubstituível. Sempre Deus levanta um remanescente para pôr no nosso lugar. Agora tem muitos aí, aleluia, que não dão valor na palavra do Senhor. Olha bem. Deus sempre levanta o remanescente quando a maioria o quê? Acomoda. Quando a maioria não quer, Deus levanta alguém. Deus levanta um remanescente, irmãos. A missionária Ana vai estar lendo 2 Coríntios. 2 Crônica 7,14, o que eu já li. Mas lê de novo, 2 Crônica 7,14, irmão Celi, irmão André Zanqueta, olha o que está escrito lá em 2 Crônica 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda, 2 Crônica 7,14, irmãos. Esse povo que está falando ali somos nós. É o povo cristão, o povo que se diz crente.
É um povo que prega aí, irmão, mas não tem transformação, não tem mudança de vida, não acontece nada, as coisas vão de mal a pior. A pessoa entra doente na igreja e sai doente. A pessoa entra da maneira que entra, sai da mesma maneira. Então não está tendo transformação. E a própria Bíblia diz, se nós que chama pelo nome de Deus, que falamos em Deus, se nós, aleluia, clamasse a Ele de coração, a própria palavra diz, Ele diz que sararia a nossa terra, o nosso coração. A palavra dele diz aí em 2 Crônicas 7,14, que os olhos dele, os olhos de Deus estão voltados para essa geração. Mas a geração não acorda, irmão André. Essa geração não acorda, irmã Celi. Misericórdia, o que vamos fazer? Olha bem, talvez Deus esteja te chamando para não ser apenas mais um cristão. Talvez Deus esteja te chamando para que você não seja mais um cristão. Talvez Deus esteja te chamando nessa noite para que você pega no arado, olha para a frente e seja discípulo de Jesus. Glória a Deus. Mas alguém que vive o evangelho de verdade. Mas alguém que prega o evangelho da verdade, mas alguém que vive o Deus do céu de verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem sabe nesta noite Deus não quer você sentado num banco de uma igreja. Deus não quer você, aleluia, sendo coagido pelo pastor, sendo coagido pelo presbítero, sendo coagido pela ordem, pela igreja. Talvez Deus queira que você levante, erga a cabeça e faz o papel de discípulo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amados, talvez Deus esteja te chamando para não ser apenas mais um cristão, mas alguém que vive o evangelho de verdade. Olha o que está escrito lá em Tiago. Aqui é tudo dentro da Bíblia, igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A missionária Ana vai estar lendo. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Olha aí, irmãos. Enganando-vos com olha o que a palavra está discursos. dizendo. Sendo praticante da palavra e não somente ouvinte. Então o Senhor quer que nos levanta do nosso lugar, do nosso conforto, e que nós pregamos a palavra do Senhor. Ele não quer que seja um praticante, mas que seja um irmão ouvinte. Não seja ouvinte, não seja praticante, mas que sejamos discípulo, oh glória, Deus seja louvado. Deus está falando nesta noite, aleluia, é no nome de Jesus Cristo, que esta palavra que Deus nos deu nessa tarde, para o teu coração. Amado, olha bem, ser cristão nunca foi sobre a maioria. Tem pessoas que acham que a igreja está cheia, são todos cristãos, e não é. Olha que verdade. Nunca, aleluia, sabemos que ser cristão é sobre uma igreja lotada, uma igreja cheia. Não, irmão, lata vazia faz barulho também. Agora lata cheia não faz barulho. Olha bem, uma igreja cheia, nem todos que estão ali de verdade, estão ali para buscar Deus, para buscar a palavra. Mas pastor, o que vamos fazer? Irmãos, transformar, temos que ter transformação. Não adianta nós ir na igreja e não ter transformação, nós pregar a palavra e não se transformar. O Espírito Santo foi deixado na terra. Por isso que Jesus disse, irmão André, eis que vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Esse Consolador vai testificar de mim, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que sem Ele
nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Tudo que você for fazer, irmão ou irmã, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na frente. Se você saiu para viajar, ou você vai sair, o carro quebrou, o carro fundiu, ou aconteceu alguma coisa, dá glória a Deus, porque Deus conhece o oculto e nós não conhecemos o oculto. Aleluia. Sempre foi sobre ser fiel. Nunca foi a maioria. Sempre foi sobre ser fiel. Amados, dentro de você, dentro de mim, existe um chamado. Dentro de mim, dentro de você, existe um chamado para viver diferente. Para viver a diferença aqui nessa terra. Nós temos que ser diferente. A Bíblia diz que verás a diferença do que serve e daquele que não serve. Irmão André, muitas das vezes, irmão, as pessoas olham para você para ver se realmente você é um cristão. Olha para mim para ver se realmente eu sou um cristão. Olha o meu comportamento, o seu comportamento, em todos os lugares. Nós somos vigiados por uma nuvem de testemunha para nos acusar, para nos apedrejar, para achar erro em nós. É por isso que temos que ser luz neste mundo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amados, andar em santidade é refletir Cristo em um mundo perdido. Andar em santidade é refletir Cristo neste mundo perdido. Não é fácil? Não é fácil, irmão. Ser luz desse mundo e sal dessa terra, do jeito que as coisas estão andando, do jeito que as coisas vai. Você não ceder, eu não ceder. Só que nós temos que viver a santidade, a palavra de Deus. Temos que, irmãos, orar, buscar a Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, irmão André, mas a carne está fraca. Olha, para nós refletir em Cristo neste mundo perdido, Deus não te chamou, olha, Deus não te chamou para se misturar. Deus te chamou para ser luz. Deus não chamou. Ah, mas pastor, mas eu vivo no mundo. Nós vivemos no mundo, irmão, mas nós não somos do mundo. Olha bem, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando também Daniel e os seus dois irmãos lá, amigos, que eu não lembro o nome agora, você lembra? Foi levado para a Babilônia, eles não se misturaram. Eles não comeram o manjar do rei. Porque o rei queria que eles comiam o manjar, eles não comeram, eles não misturaram. Quantos 1000 anos atrás? Hoje não, irmão. Hoje nós levamos tudo como se Deus não estivesse vendo. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo, se eu quero mudança, se você quer mudança, irmão, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Nós temos que ter mudança. Irmãos, tem muitos cristãos, aleluia, vivendo, falando de Deus, mas não vive a santidade. Olha o que está escrito aqui, para nós encerrarmos, irmão André, irmã Celi, nesta noite, e mais alguém que vai entrar nessa live. Mateus 5,14, lá em Mateus 5,14, para nós encerrarmos, amado, aleluia. O que está escrito em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o que eu gosto muito Pode falar, missionária. Da comparação quando a gente lê e medita essa palavra que foi dita pelo próprio Jesus. Eu gosto de usar muito uma comparação quando a gente entra num quarto escuro, ou quando a gente está num ambiente escuro, a gente não precisa de um luzeiro grande. Né? Muitas das vezes, para nós sabermos a direção que a gente tem que ir, a gente precisa de uma frechinha só de luz, né? Quando a gente entra num quarto,
às vezes a gente está dormindo, ou a gente acorda, a gente sabe onde que está a porta, pela frechinha de luz que aquela porta nos dá. Então o cristão no mundo é assim. É só aquela frechinha, mas a gente sabe que aquele cristão ali, no meio daquela escuridão, no meio do mundo, ele faz a diferença. Ele representa o que ele crê, ele representa a luz de Cristo. Então eu gosto muito de pensar nessa comparação quando eu leio essa passagem. Louvado seja o santo nome do Senhor. É verdade, amado. Obrigado também por você ter assistido aí, meu irmão André, homem de Deus, irmã Mariela, os dois meninos, lá os casalzinhos de gêmeos lá, que Deus possa continuar abençoando. Irmã Celita, a Thaís também, pastor Leandro, Deus vai te abençoando muito mais. Obrigado, irmão André, obrigado, vocês também são especial para Deus. Eu lembro do testemunho, irmão André. Eu lembro quando nós fomos no monte, irmão, aleluia, Deus fez milagre, Deus fez coisa tremenda. A nossa irmã Marielle tem um testemunho tremendo, aleluia. Louvado seja Deus, que para a medicina ela estava desenganada, mas Deus é o provedor, Deus é o que cura, é o que faz milagre. Então nessa noite, irmão André, fica com Deus, irmã Celi, irmão Ironildo, Deus te abençoe, irmã Renata, irmã Regina. E eu quero dizer que sábado que vem tem mais. Amém? Fica com Deus, fica com Deus. Uma noite abençoada aí e um domingo mais do que especial. Amém?